Estamos aqui para mais um episódio do Elas Pode, porque elas podem ser o que elas quiserem ser. E para darmos início a este episódio, vou passar aqui a palavra para a minha amiga Gabriele Pedroso, que ela tem um recado bem importante para a gente. Olá, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores de hoje, a Geraldo da Agronorte em Rio Real, a Alex Duarte da Lavanderia Self-Service Sol e Mar, eh, Quero Mais Laticínios da nossa amiga Regina em Nossa Senhora da Glória, Diga-se de passagem que é o melhor queijo e manteiga que tem no nosso estado. Eu acho que todos deveriam provar. Via Mar Praia Hotel do engenheiro agrônomo Paulo Viana, muito obrigada pelo patrocínio, e a Centro de Beleza Ecledson aqui em Aracaju. Bom, hoje, no episódio de hoje, estamos com ninguém menos que Helenice Garcia. E para darmos início, efetivamente, eu quero que ela mesma diga: quem é Helenice? Bom, boa tarde a todas, a todos que estão nos ouvindo agora e que ou que irão nos ouvir, né. Bom, eu sou Helenice Garcia, né, sou uma mulher realizada, sou uma mãe muito feliz, sou uma engenheira química atuante na área de qualidade de água, sou professora da Universidade Federal de Sergipe, tenho uma trajetória na educação e eu sou literalmente apaixonada pela educação, que eu acho que é isso que transforma a gente. Então, tem muito tempo que eu estou na academia, no ensino superior, tem quase 25 anos, e no ensino médio fundamental também já atuei bastante. Sou mãe de uma menina, que eu achei que ela ia seguir nosso caminho, ia ser engenheira também, mas ela resolveu trabalhar com outro tipo de máquina, a máquina humana. Vai ser engenheira da área de medicina, né? Vai ser médica, o ano que vem ela se forma, em maio. E sou feliz, muito feliz com tudo que eu conquistei, com todos os desafios que eu venci. Então, me considero uma pessoa feliz. Uma Helenice Leite Garcia feliz. Professora, já te conheço há algum tempo, não tanto tempo como eu gostaria de ter conhecido, né? Isso. Mas eu acho que nesse 1 ano e meio aí que a gente se conhece, a gente vem se identificando bastante, porque temos ideias muito parecidas, crenças muito parecidas, né? E a senhora falou algo aí que me chamou muita atenção, e eu gostaria que a senhora pontuasse sobre isso. Quando a senhora fala assim: "Eu sou apaixonada pela educação, porque eu acredito que a educação transforma". De onde vem essa paixão? Vem da necessidade mesmo social, né? Eu venho de uma família muito carente, meus pais não tinham muitas condições, e a única coisa que ele sabia, porque ele foi expulso de casa aos 12 anos, agora eu vou chorar. Não tem problema. Ele foi expulso de casa aos 12 anos, foi morar fora, quando voltou se apaixonou por minha mãe, mas ele conheceu o mundo, ele conheceu o Brasil, ele conheceu a Argentina, ele conheceu o Uruguai, então ele sabia que a diferença entre ele e as outras pessoas era a formação, e ele não tinha, então ele não queria que as filhas dele, que na época, né, somos 5 filhos, mas as 3 são meninas, então ele não queria que a gente fosse, não por demérito, né, não porque é feio, é um trabalho não digno, mas ele não queria que a gente fosse trabalhar em casa de família, não queria que casássemos cedo, porque eles queriam que a gente estudasse. Então, a palavra-chave que ele botou na cabeça dele e tentou nos convencer de que a vida só seria melhor, foi se a gente fosse estudar. Então eu sempre estudei. Até hoje eu estudo. Eu tenho Uhum. 2 formações, você sabe. Eu sou engenheira química e sou bacharela em direito, porque eu acredito nisso. Eu estudo todos os dias, eu gosto de incentivar a estudar, já falei isso muitas vezes, em muitas ocasiões. Quando você me fala da UFES, eu sempre digo: "Faça mestrado, faça isso". Eu procuro incentivar bastante, porque eu sei que é isso que muda a vida, né. A trajetória dos meus pais não foram repetidas, porque eles identificaram que a gente precisava estudar. Do lado do meu pai, da minha família paterna, eu sou a única doutora, a única com formação superior até ele estar vivo, em 2005. Então nós não tínhamos. Eu não tenho primos médicos, eu não tenho primos engenheiros, advogados, professores, né, ou químicos, ou biólogos, eu não tenho. Então a nossa referência era o que ele dizia: "Vai estudar,
Tá fazendo o quê? Vai estudar. Eu não quero você na roça, eu não quero você em casa de família. Então ele sabia que estudar, que a educação ia fazer a diferença. Então, quando eu comecei a ensinar na universidade, eu me deparei com meninas e meninos que tinham a minha história e que eu já tinha um padrão de vida diferenciado. E quando eles me viam, me perguntavam: "Professora, a senhora é toda assim?" Isso vem de quê? Eu disse: "Vem do estudo. Se eu conseguir, você vai conseguir também". Então, a Uhum. forma de educar, de ensinar e educar, para mim são 2 formas de servir. Eu acho que a gente vem para isso mesmo, né, Aí a senhora para fala que contribuir. são 5 irmãos, São 3 5 mulheres e irmãs. 2 homens. Irmãos. Todos têm formação superior? Um não, mas ele passou 2 vezes na UFES, mas não terminou, porque Que aí era tem dele mesmo, então é, a ele é mais oportunidade ele teve. empreendedor. É, meu pai, a preocupação dele foi sempre os 3. Outros problemas que tivemos na família, eu sou a mais velha e o irmão mais velho sempre vem com uma carga emocional muito mais pesada com a história de vida e familiar que tive dos 6 anos, 7 anos até os 14. Então eu só pensava em estudar e melhorar, e meu pai incentivava mais as 3 filhas, não vou negar não. Porque quando os outros viram, os 2, né, mais novos viram, perceberam que tinham que estudar também, mas eram mais empreendedores. Meu pai foi da roça, foi motorista de caminhão, então meus irmãos eram apaixonados por essas coisas assim mais simples que eles achavam que o estudo não faria diferença, não é? Uhum. Para isso, por empreender na área deles não faria diferença. Mas eles percebem hoje que se tivesse seguido o nosso caminho, estariam numa condição de vida que não precisaria de tanto sacrifício diário. Tanto A trabalho. educação faz isso, a educação faz isso mesmo, realmente, com a pessoa. E aí, assim, eu sei que você trabalha na frente de ensino, na Universidade Federal, você fala de seu pai como o primeiro incentivador lá atrás, mas nessa trajetória profissional até aqui, quantos você lembra, e aquelas pessoas que te marcaram, principalmente os homens, que te incentivaram para que você tivesse onde você está hoje? Bom, o maior incentivador até hoje mesmo é o meu esposo. Nos conhecemos na universidade, né, conheci ele, Camila Gabi. Gabi. e Gabi, conheci ele no dia que eu prestei vestibular, né, então ele estava na sala como fiscal, ele entrou na UFES em 86 e eu entrei em 87, então ele era fiscal de turma, naquela época tinha, no vestibular tinha um fiscal de turma, e conheci ele nesse dia, aí nos conhecemos só, não nada de namorar. Aí quando eu fui para casa, fomos pegar ônibus no mesmo local. Aí conversamos, perguntei que curso ele fazia, eu disse que queria engenharia química, que era a minha primeira opção. Ele: "Ó, que legal, tá". Isso em janeiro. Em agosto, nos conhecemos realmente na sala de aula e começamos a namorar. E estamos juntos até hoje. Então ele é o meu maior parceiro, é o meu melhor amigo, é o meu incentivador para tudo, tanto para as conquistas, quanto para vencer os desafios, que tem horas que a gente diz bem assim: "Ai, eu não posso, eu não vou conseguir, eu vou desistir". E desistir por quê? O que vai mudar em sua vida agora se você desistir de algo? Não é? Nada. Então, por que desistir? Então ele é o meu maior e ele tem uma tranquilidade que me tranquiliza, não é? Então ele é o meu maior incentivador, sempre, sempre. E ele também gosta muito de estudar, sempre Uhum. gostou muito de estudar. Só que eu sou a mais velha, ele é o mais novo. Então ele trilhou um caminho já, o caminho dos irmãos, né? E um não incentivador foi um professor, esse me marcou, eu lembro dele até hoje. A gente mudou para cá, a gente veio morar em Aracaju e eu fui estudar no Ateneu, né, no Colégio Estadual Ateneu Sergipense. E quando eu decidi fazer química, eu estudava no 17 de março, lá no Santo Antônio. Foi quando eu conheci a química e a física separadinho, né? Uhum. Aí eu decidi fazer química, não sabia ainda que seria engenharia química. Aí depois, conhecendo os professores, conhecendo mais, lendo mais sobre a profissão, eu disse, eu vou fazer engenharia química. Quando eu disse no terceiro ano que ia fazer engenharia química, ele, por que você não faz licenciatura em química? Você é boa para ensinar. Aí eu disse, e impede eu fazer engenharia química de ensinar, de mostrar também conhecimento? Ele, não, mas é mais fácil você passar.
em licenciatura. Aí eu disse: "Não, eu vou fazer para engenharia química". E quando eu recebi o resultado, eu disse ao professor de matemática, né, que era bem famoso na época, e a ele: "Eu passei, e eu passei para engenharia química, eu vou cursar engenharia química". Não quis licenciatura, mas eu posso ensinar, porque eu gosto também de ensinar. Aí foi isso. Esse foi uma primeira barreira. Depois, o departamento de engenharia química da UFES era muito pequeno e os professores eram maravilhosos, e nós já tínhamos 2 outras professoras lá que são incentivadoras, motivadoras, são inspirações. Então, eu me A apaixonei. senhora chegou a trabalhar com o saudoso José Augusto Machado? Foi ele que me levou para o CREA. É uma longa história também, uma boa história. O professor José Augusto Machado foi meu professor de higiene e segurança do trabalho. Então, a aula dele era única na nossa época, às 7 horas. Todas as outras começavam às 8 horas. Então, quando a gente chegava lá, tinha de 7 às 9, depois ele ia para uma unidade fabril. Então, ele tinha o perfil do que eu queria ser na indústria. Eu queria trabalhar na indústria, eu queria fazer tanta coisa nessa época, então ele era uma inspiração. Então, é um professor que traz uma marca, né, em nossas vidas, por ser também um grande incentivador da educação. Ele também é de Itabaiana, né, você Sim. sabe, não é? Meus Somos pais meus pais costumam falar que Itabaiana deve muito a ele. A muito, educação, a formação de muitos profissionais muitos, se deve muitos, a ele. muitos. Então ele foi e é ainda uma grande inspiração. Todas as vezes que conversamos sobre a minha trajetória, eu sei reconhecer o papel de cada um dos meus professores. E ele é uma grande marca. E aí eu queria aproveitar que a senhora falou dele e da unidade fabril. Eu sei que você está dentro da UFES, você ensina muitos profissionais, mas como que a senhora enxerga hoje o mercado? O mercado profissional para esses engenheiros químicos, ele faz distinção entre mulher e homem ou a capacidade está comandando o processo de escolha? Já fez mais, já fez uma distinção muito maior. Eu acho que a gente vem vencendo, apesar de que temos um longo caminho, que eu não sei se minha Júlia, por exemplo, se tivesse nas engenharias, nessas áreas, se ela conseguiria passar por tudo isso ou não passar por tudo isso, né? Que consigamos acabar com essa distinção. Na época, na indústria, a gente tinha os problemas que eu acho que todas nós engenheiras enfrentamos. Banheiros, né? Banheiros, você está num local que tem uma necessidade específica e não ser acolhida naquela necessidade, você passar por um aborrecimento e não ter um acolhimento. Mas hoje, as engenheiras químicas, como trabalham de uma forma muito em termos de processo, o contato maior é com o processo. Acaba sendo uma engenharia mais não mecânica, né, não da área de mecânica, mas que o processo é que dá o contato diário, a resposta ao processo é que dá o contato diário, e hoje nós já temos muito mais meninas, né, nas engenharias, na engenharia química e na química industrial, que é os cursos, que são os cursos de lá da UFES que eu ensino. Então, os desafios não foram simples, eu acho que foram comuns, mas a forma também com que a gente percebia era diferente, porque como éramos poucas as que decidiam fazer engenharia química, que era tida como uma das mais difíceis, eram meninas mesmo que queriam, que tinha sangue nos olhos, que Uhum. queriam mesmo e que ninguém que chegasse perto e dissesse que não, não, você não pode fazer esse curso. Aí era que dava mais vontade. Eu acho que foi assim comigo, e eu acho que deve ter sido com outras. Da minha turma dos 50, 3 eram meninas e 47 Nossa, meninos. nossa senhora, É, muito diferente, muito, muito muito. diferente. Hoje eu tenho uma turma, eu estava hoje com uma turma de engenharia química, eh, são 9 alunos, 4 meninas. Então Quase um meio a estamos meio, quase meio a meio. quase um meio a meio.
Se contar comigo dentro da sala de aula, meio a meio, Meio a né? meio, é. Meio a meio. E aí, assim, você falou assim, de a mulher, né, a profissional que está lá na unidade não ter certos acolhimentos, né? Uma coisa que sempre me marcou muito, né, na minha trajetória profissional, de uma forma geral, eu acho que a mulher ela é mais emotiva do que o homem. Perfeito. Nós nascemos com habilidade materna, nós nascemos com mais sentimentos aflorados, que isso tem que vir assim mesmo, porque como é que a gente vai amar aquele ser humano que nasce da gente? Como é que a gente, né? A mulher ela é muito fonte do amor mesmo. E eu sempre fui aquela menina muito emotiva, só que eu fui muito criticada. Eu fui muito criticada e nesses ambientes a gente não pode chorar. Olha, e eu lembro que em vários momentos eu recebi orientações mesmo. Dizia assim: se você tiver vontade de chorar, você vai no banheiro, chora e volta. Você não chore, tipo, dentro de um ambiente profissional, porque vão te julgar ruim. Então, assim, você já presenciou esse tipo de coisa? Esse tipo de. É uma forma de fazer a mulher ficar reprimida. Reprimir os Ela sentimentos. reprimiu o sentimento dela, que é natural. Bom, eu ouvi uma frase, não tem muito tempo, que eu sou coração mole, que eu sou muito emoção, que eu transmito isso, um jeito de mãe. Eu também nasci para isso, mas não esperava ser mãe. Né? Tanto que eu e Carlos, 10 anos depois de casados, que tivemos nossa primeira filha e única filha, né? Mas os sentimentos da mulher, eu já disse isso até para mim mesma, não chore na presença de outra pessoa. Se ele já lhe provocou para lhe tornar frágil, não chore mais diante. Mas isso eu digo hoje o contrário, quer chorar, chore. Chore. Chore e mostre. Porque nós somos diferentes mesmo, Uhum. nós funcionamos diferente, nós temos necessidades diferentes. E essas necessidades não nos tornam nem melhor nem pior, mas nos tornam seres capazes de gerenciar e de comandar e de lidar com vários sentimentos, com vários sentimentos. Então, a emoção tem que nos mover mesmo, eu acho. Uma educação sem emoção. Você perceber que uma criança chegou na escola e não foi alimentada, que está esperando o recreio, a merenda, para se fortalecer, para continuar vivendo, continuar na escola. Isso gera uma emoção na gente. Então, uma professora que lida com isso, com os aspectos sociais da educação, né, os aspectos econômicos e os aspectos familiares, eu acho que a emoção tem que ser isso. E eu acho que é isso que nos torna diferente. Isso, por isso que funcionamos diferentes, porque nossos sentimentos são sempre aflorados, legítimos, não é? E em prol de uma melhoria. A gente não chora para que ninguém tenha pena. Eu Sim, nunca chorei sim. para ninguém ter pena da gente. E a gente não usa o choro, a gente não usa a emoção, eu tenho certeza, principalmente as engenheiras, não é? Eu tenho certeza, de diversas áreas. Elas não usam o choro para comoção, elas usam como forma de De expressar, alívio. de alívio, não é? De se expressar e de conter até uma violência que pode vir, que talvez o homem, se tivesse esse sentimento, estamos no lilás agosto, não é o agosto lilás, Sim. aliás, perdão, estamos nesse momento contra a violência e se eles contivessem mais as emoções, tivesse um sentimento mais leve, mais suave, talvez a gente enfrentasse determinadas situações de uma forma mais leve. Eu acho que na educação, principalmente, o profissional, o professor, o educador, ele acaba se envolvendo com as histórias dos seus alunos. Aquele que é educador mesmo, que entra na sala de aula e enxerga o aluno, enxerga a aluna, enxerga que você é inspiração, porque você já passou por aquilo que ele está passando. Então, eu acho que a educação na mulher aflora esses sentimentos de proteção, e é porque funcionamos diferentes mesmo. Mas isso não nos diz que é para que sejamos frágeis, fracas. Não diz isso. Uhum. Não diz que uma mulher de coração mole não pode ser uma gestora, não pode ocupar um cargo de poder, porque ela vai pensar com o coração e não com a razão. Uhum. Aí, por que não respeitar lá o ser humano, trabalhar com a emoção e com a razão, não é? Perfeito. Senão não teríamos nas nossos projetos pedagógicos disciplinas de gestão de pessoas, não é? Sim. Administração, economia, só teríamos lá cálculo, matemática, física e química.
Não, temos uma diversidade na composição dos projetos justamente por isso, porque tem o quê do homem lá dentro, né, do ser humano lá dentro, que tem que sim passar pelo como a gente funciona. Então eu acredito nisso. E eu acho assim, a gente que participa de movimentos de mulheres, né, eu venho batendo muito nessa tecla, inclusive lá no CREA, onde nós nos conhecemos, no programa Mulher. De forma alguma a gente quer ser superior, a gente quer denigrir a imagem do homem. Pelo contrário, a luta é por equidade. Equidade, acaba com isso de que isso você pode, isso você não pode, isso só homem pode fazer, isso só mulher pode fazer. Que inclusive vem aquele artista, o Rodrigo Hilbert, né? Que ele faz crochê. E assim, poxa, um homem que faz crochê antigamente era considerado um homossexual, e eles Isso. nunca queriam ser chamados de homossexual sem ser, né? Uhum. Então, esses rótulos que, de uma forma geral, a nossa sociedade foi gerando, eu acho que as duas classes, vamos assim dizer, os dois gêneros, eles sofrem. O homem que Sofre. não podia chorar, homem que é homem não chora, né? Isso. Aquilo mutilou Marca, muitos homens, marca né? muito. E eu, graças a Deus, eu venho de uma família onde meu pai chora. Meu pai chorou na minha frente, isso não era escondido, isso não demonstrava que ele era um fraco para Uhum. nós. Eh, e aí a senhora traz essa sua leitura, né, da engenharia química, mas aí a senhora vai para o plenário do CREA, né, a senhora é eleita conselheira, representando a instituição de ensino, e o que que você enxerga, né? Hoje eu também estou como conselheira, tá, Gabi? A gente divide lá a bancada, mas lá tem um misto de engenharias, né? Então a gente tem 32 conselheiros no plenário, dos 32 nós temos 16 só na civil, né? Então é uma mistura. E o que que acontece quando nós estamos lá? O que que a gente começa a enxergar, sobre essa questão do vencer, né? Vencer, ter poder de fala, ter poder de voto, a postura que a gente precisa ter frente àquele cenário que é muito mais masculino. Se a gente pegar dos 32, nós temos hoje 6 conselheiras, 6 titulares, e o restante são homens. E aí? Faz a sua leitura para mim. O CREA, para mim, é um cenário desafiador em todos os sentidos, não é? Porque muita gente interpreta o CREA como sendo Conselho da Engenharia Civil. As outras engenharias não são muito percebidas. Então, quando você fala, eu sou engenheira, a pessoa logo completa. Civil, você tem que expressar. E uma engenheira química, não é? Então, de lado, somos só duas, somente duas dentro do plenário, né? Então, a gente enxerga que o CREA, nessa diversidade, é desafiador mesmo, não é? E quando a gente entra no desafio de muitas profissões, não é? Com diferentes características, com diferentes necessidades, mas interligadas, interdependentes, não é? Vocês trabalham com o agro, eu trabalho com a qualidade de água. Vou dizer que nós não temos nada em comum, Não, de seria jeito nenhum. absurdo, Com não é? certeza. Então, qualidade de água, não é? Segurança alimentar. Então, a gente tem entre Todas as nossas produções dependem de água. depende de água. Água é matéria-prima, é utilidade na indústria, é tudo. Então, não tinha como ser diferente. Então, é desafiador pela aceitação, não somente por sermos mulheres, mas por estar lá em uma profissão que é diferente um pouco da civil, não é? Mas isso não é um problema para a civil, nem um problema para as outras profissões. É como a gente enxerga o CREA. Então, ele é o desafio, é para que as pessoas conheçam realmente o que é o CREA. No plenário, a gente se também enfrenta obstáculos de nós fomos preparadas para agir, né, para atuar dentro das nossas profissões. Quando a gente chega lá, que vai fazer parte de um programa Mulher, da comissão de ética, você acaba tendo que estudar Sim. também outras áreas. Então, o CREA não é feito somente para o engenheiro, né, não é Tratar de somente engenharia. tratar de engenharia. Ele Trata de tem que pessoas, né. trata de pessoas, trata de gestão, trata de uma administração, trata de ética profissional, então é desafiador. A leitura que eu faço mais expressiva do CREA é esse, é um constante desafio para que as atitudes e a atuação profissional seja realmente o que o conselho merece,
né, e o que o conselho quer para todas nós, para todos nós, né, para todo ser humano profissional dessas áreas. Sabe uma coisa que sempre me deixou cabreira, assim, do tipo reflexiva, né? Eh, Nós em Sergipe nunca tivemos uma mulher candidata à presidência de CREA. O que a gente voltando naquela nossa fala das habilidades femininas, hoje lá dentro eu percebo assim, falta um pouco dessa habilidade de enxergar o outro como uma pessoa, né? Então a coisa é muito linear, a coisa é muito é ou não é, e por trás disso tem pessoas, né, que precisam ser tratadas muitas vezes, né. Então eu estou falando de uma forma No geral, geral. né, eu estou falando de funcionário, eu estou falando dos fiscais, eu estou falando do plenário dos conselheiros, eu estou falando do geral, do corpo do CREA. E no meu histórico, de memória, eu fico me perguntando: por que que uma mulher nunca teve coragem, que a verdade é essa, porque uma coisa eu aprendi com um grande amigo que eu tenho, que de vez em quando ele disputa uma eleição, e ele fala assim: "A única certeza que temos é que seremos candidatos. Se vamos ganhar, é É outra outros coisa. 500". Mas assim, por que que nós nunca tivemos uma mulher da engenharia, que nós temos fortes mulheres na engenharia, daria vários exemplos aqui de mulheres altamente capazes e com domínio de ocupar o posto, mas elas nunca se colocaram Candidato. à disposição para isso. Vem de um histórico de um ambiente extremamente masculino? Sim, sim, com toda certeza, né. E outra coisa, como temos necessidades diferentes, a mulher, para ela ser candidata a qualquer coisa, não é só presidente do CREA, por exemplo, chefe de departamento na UFES, não é? Diretora do CCET, do Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, até para ela ser reitora também de uma instituição de ensino, nós temos aqui em Sergipe a primeira reitora do IFES, mas nunca tivemos uma reitora lá Na UFES. na UFES, não é? Salvo engano agora, não sei se tivemos, antes da professora Ruth, se tivemos outra candidata, mas ela foi candidata, correndo o risco mesmo de ganhar ou de perder. E no CREA também. Eu acho que para você tomar a decisão de concorrer a qualquer coisa, a qualquer cargo, você tem que estar com sua base fortalecida, porque você tem que entender que você vai concorrer. Você não vai comprar o cargo, você não vai, necessariamente ganhar, mas você tem que concorrer. E para concorrer, você tem que ter uma base forte. Você tem que estar bem decidida. Uma grande amiga minha disse que a cabeça, né, tem que estar preparada. Então, tem que estar preparada mesmo. Então, tomar a decisão, nós temos para a mulher tomar a decisão de concorrer e, se ganhar, estar preparada para exercer o cargo. Então, nós não, o homem não. Ele decide concorrer, acho, é uma interpretação, viu? Salvo engano. O homem decide concorrer e ele ganhou, ótimo, ele perdeu, ótimo, não mudou quase nada na história de vida, né? Mas a mulher, para ela decidir, ela tem que pensar bem na família, pensar bem no trabalho, pensar bem em outras áreas da sua vida. Muitas vezes consulta o esposo, não é uma Isso, decisão sozinha, né. não, não, não. Então eu acho que algumas mulheres podem até ter pensado em se candidatar, porque como você mesma disse, nós temos fortes exemplos, né, não sei se pode citar os nomes, né, mas a professora Gisélia foi a nossa primeira vice-presidente, uma engenheira química. Eu já fui vice-presidente, engenheira química também, a Isabela Lima já foi vice-presidente, então nós já tivemos vice-presidentes. E por que que nenhuma delas duas antes de mim, né, já argumentaram, já pleitearam, já expressaram que seriam candidatas, não é? Uhum. Talvez por uma falta de base mesmo, ou do momento da vida, né? Eu estou no momento da vida que eu estou plenamente realizada. Meu trabalho, né, meus desafios Carlos disse que eu não tenho desafio, aí eu crio os desafios. Eu não tenho problemas, eu vou atrás dos problemas. Então, eu sou realizada. Eu já ensinei, não ensinei sempre na UFES, já ensinei em outras instituições, né, que foram experiências maravilhosas. Então, eu acho que é isso, é o momento da pessoa ser candidata.
se deparar com tomar decisão e enfrentar esse desafio e estar preparada para esse desafio. Não que eu diga que quem não tem filho pequeno, que tem filho pequeno, que está começando a carreira, não possa não disputar o cargo. Eu acho que pode sim. Podemos tudo, né? Basta querer, basta saber também de suas habilidades, sua competência, saber disso e dizer, serei candidata. Aí, depois disso, a gente estabelece. Eu sempre acho que tudo na vida é uma questão de organização e prioridade, Isso. né? Então, Metas. a gente está realmente num mundo cada dia mais desafiador com relação à gestão de tempo. Não sei se a senhora percebe isso, mas no nosso cenário, né, que nós somos do agro, a gente percebe as pessoas assim, sem tempo, não tem tempo. E pare para pensar. Se você pensar assim, tipo, do seu Natal do ano passado, está muito vivo na sua mente. E nós já estamos em agosto. É, Nós faltamos só um terço do ano para acabar o ano e já vai ter Natal de novo. isso. Então, assim, a celeridade que o mundo está traz em nós esse sentimento de que não está dando tempo para nada. Mas a gente tem que aprender a fazer escolhas. E aí, dentro do teu cenário como professora, deve estar vivendo muito isso. O aluno, o discente, né? Que, tipo, se ele não fizer uma boa gestão de tempo, ele não consegue aprovação nas disciplinas, porque elas ocorrem ao mesmo tempo. E junto com isso vem a tecnologia, né? Que aí a gente vem a concorrência de tempo com Instagram, WhatsApp, TikTok, um monte de coisa. Para completar, e aí a senhora já pode embalar na fala, porque essas pessoas não têm a mesma base formativa que nós tivemos. Eu vou entregar um pouquinho a nossa idade, viu, Gabi? Nós estudamos por Barça, enciclopédia. A gente fazia trabalhos em folha de papel pautado e tinha que ser alguém que tinha letra bonita. Ela tinha letra bonita, ela é da mesma turma que eu, né? Eu falei: Gabi, você que vai fazer a transcrição do trabalho. E tinha capa, tinha toda uma diagramação que a gente obedecia. Hoje os meninos usam um chat que ele responde, ele dá o texto pronto. E ninguém se dá o trabalho, professora, De de copiar. ler o texto e dizer bem assim, isso aqui não confere com a minha realidade. Isso aqui não tem nada a ver comigo, porque o chat ele pega uma base geral, né? Até estava lendo um outro dia um texto, até mandei para a senhora esse Foi, texto, foi. que falava assim, para a gente não ser inimigo do chat. O chat é uma coisa boa? É, mas a gente tem que ter discernimento no uso. E aí eu queria que você trouxesse essa nova realidade, porque eu não sei como é que está essa universidade, essas formações nos dias de hoje. Meu Deus. Outro desafio gigante, gigante, né? Hoje nós temos. Agora vai, a gente tem que ter tempo, viu? Não só são esses Pode? 50 minutos, não. Hoje nós temos dois problemas, ao meu ver, em relação às meninas nas ciências exatas, né? A vontade delas, né, em quererem esses cursos e a estrutura econômica que incentivam muito as meninas a irem fazer medicina. Quando Júlia decidiu fazer medicina, eu me preocupei, mas ela tinha 8 aninhos ainda, né? Mas eu me preocupei, porque é uma pressão muito grande da sociedade para essas profissões, e não tem um incentivo a estudar física, química e matemática para passar numa área de ciências exatas. E aí, a área do conhecimento humano, que é mais voltada para essas novas tecnologias, são as ciências exatas, Sim. são as ciências aplicadas às agrárias, porque a tecnologia no campo e na cidade, elas são muito importantes, né? Ela é muito importante. Então, o desafio hoje em ensinar é muito grande mesmo, porque a pressão dos nossos cursos em várias disciplinas, provas na mesma semana, provas no mesmo dia, tendo que estudar, e eles encontram essas ferramentas e muitos deles não estão preparados para usar o chat GPT, por exemplo, usar uma ferramenta de inteligência artificial. E eles também não sabem o que é que está por trás dessa ferramenta. Quando você faz uma pergunta a um site desse ou a uma inteligência dessa, ele está treinando a capacidade da inteligência artificial Uhum. a ter mais dados, processar mais dados. Então, se você não faz a pergunta direito, se você não vê a resposta com o mínimo de conhecimento, ele não lhe serve de nada, eu acho. Eu digo aos alunos:
podem usar o ChatGPT, podem usar qualquer ferramenta aí, o Canva para fazer as apresentações, que antes era na cartolina, lembram? Depois eu Na ainda usei, como é que é o nome daquilo? Transparência. Transparência, Usei isso, transparência. isso. Aí foi para os slides, né. Então Exatamente. eles hoje têm muitas ferramentas, né, e eles alguns não sabem usar. Hum, Acham que é para substituir o tal tempo. Eles querem acelerar as coisas, a facilidade não é o de estudar, entender, repetir, algumas coisas para poder enxergar qual é a metodologia melhor para resolver um problema de engenharia. Eles querem a praticidade. acaba E comprometendo. isso, né, não sabem utilizar a ferramenta, alguns não sabem, eu vou dizer alguns, porque eu tenho bons alunos, conhecedores das inteligências, né, dos métodos de inteligência artificial, das redes neurais, lógica fuzzy, que é uma área que eu também fiz no meu doutorado também nessa área. Então, eu acho que alguns não sabem usar a ferramenta. Então, eu também concordo, não devemos ser contra, não é para ter medo nem bloquear, não quero usar o chat GPT, não é isso, saiba usar, não é? Toda máquina, a gente tem que saber usar, Sim, não é? Um trator, não é? Um trator na roça, tem que saber usar. Uma sim, enxada tem que sim. saber usar, senão você acaba com o pé, né? Salvo engano. Lá. Então, a ferramenta de inteligência artificial, ela está acelerando o tempo deles. Então, o estudo de tempos e movimentos, que é uma disciplina bem importante mesmo para todos nós, acaba sendo negligenciada porque não se elege metas, não se elege métodos, não se tem uma sistemática para estudo e acabam se atrapalhando em algumas coisas. E tem que contar com os professores até para esse apoio, né? Eu sou incentivadora de leitura, eu sou incentivadora de escrita, brinco em sala de aula quando eu pego as provas e digo: "Menino, que caligrafia feia que você tem". Então, você precisa melhorar em algumas coisas. Então, as ferramentas da inteligência artificial deveriam ser usadas para você otimizar suas respostas, não é? Sua análise do processo, e não para você ir lá fazer uma pergunta, copiar, nem saber o que está copiando, e quando vê no meio do caminho tem uma pedra gigante. Você perdeu tempo, você não otimizou o seu tempo, você não valorizou o seu estudo, e o mercado, apesar dessa frase ser clichê, o mercado seleciona, ele seleciona mesmo, Mesmo. não é? Porque se você não se mantém, para você se manter no mercado, você tem que estar sempre em uma educação continuada, Sim. valorizando o seu estudo diário, sua interpretação dos dados diário. Então, eu acredito na educação por conta disso, não é? Porque você estuda os 5 anos, mas você continua estudando para se manter no mercado, senão ele vai lhe selecionar de uma forma equivocada, né? De uma forma errada. Você vai estar, acaba atuando em uma área que você não gosta, não tem satisfação. Aí vem toda uma história, né, por trás disso. É um profissional mal resolvido, desmotivado, É capaz até de triste, desistir não da real. profissão, né? Perfeito. Os alunos, a nossa evasão, que é outro problema crítico também, a nossa evasão nas áreas das engenharias é muito forte, é muito grande, né? E a evasão começa quando eles projetos pedagógicos, não vou dizer também mentir, né? Projetos pedagógicos mal elaborados, né? Não tem uma realidade, né? Não tem uma configuração com a realidade, né, do momento atual, então você acaba tendo um projeto pedagógico muito enrijecido, né? Muito rígido em algumas disciplinas que não são motivadoras. Aí você tem que pensar em ferramentas que mantenham o aluno, que eu incentivo as meninas e os meninos a fazer engenharia. Pronto, passaram no Enem. E depois, para se manter lá, tem Uhum. toda uma história, toda uma necessidade de ensino. Então, se você não tiver a decisão mesmo de estudar todos os dias, se deparar com 6 disciplinas no semestre, não é? Disciplinas pesadas, operações unitárias, termodinâmica, você vai acabar mesmo desistindo do curso ou ficar lá repetindo as disciplinas até perceber que está perdendo tempo. Eu sempre penso assim, se a gente pudesse, dar um conselho ou deixar uma motivação, né. O que eu penso que faz um profissional bom é a identificação que ele tem com o que ele vai ser, né.
Então, se lá na entrada ele faz uma escolha assertiva, que é essa questão do Perfeito. passar no vestibular, que a gente acaba decidindo isso muito cedo na vida, Uhum. né? Com 18 anos, eu lembro que com 18 anos, 17, eu tive que escolher. Eu podia ter escolhido algo que não tinha nada a ver comigo. Então, assim, eu percebia, por exemplo, que eu tinha colegas dentro da faculdade que eles não iam ser engenheiros agrônomos. Eles iam ter o diploma, mas eles não iriam fazer o que um engenheiro agrônomo foi, treinado para ser, né. E eu acho que se a gente pegar todas as profissões de uma forma geral, tem esse erro de entrada. E aí, quando passa-se o tempo, você pega no mercado, quem são os profissionais que se destacaram? São aqueles profissionais que na entrada eles já tiveram muita identidade. Eles foram costurando o curso. Claro que nós temos disciplinas obrigatórias, temos disciplinas optativas e temos as possibilidades de estágio. E a gente começa a costurar o nosso curso para que a gente saia 5 anos depois, o mais perto do que a gente acredita que a gente quer ser, né? Perfeito. Então, eu sempre tive essa leitura de mercado, e aí agora eu vou fazer um contraponto com isso que a senhora está trazendo, porque eu trabalho na frente de seleções, recrutamento para fazer captação. Inclusive, tem estados por aí que eu vou, e o treinamento que eu ministro, ele é transversal a qualquer cadeia produtiva, que é o de gestão de propriedades rurais, ele é seletivo. Ele diz assim: esse menino serve ou não serve para ocupar esse cargo? E, professora, eu te falo, qual é o grande limitador de uma pessoa querer trabalhar com aquilo? Gostar de matemática. Como é que você vai contar dinheiro? Como é que você vai fazer conta de somar, conta de subtrair? Como é que você vai saber a lucratividade de um negócio se você não gosta da matemática? E é um desafio hoje. Hoje é um desafio. Eu vou te falar qual é o nosso principal desafio. O menino não gosta de matemática, o menino não sabe fazer conta, Uhum. o menino ele entra no mercado para ensinar ou trazer respostas a um produtor rural de algo que nem ele mesmo se interessa. Olha o vazio disso, eu tô dando no vazio. A interpretação dos dados, né? E eu vou mais Precisa ter. longe, professora. O maior gargalo hoje que nós temos com esses profissionais que estão saindo da pandemia para cá, principalmente, são profissionais que eles têm dificuldade de se comunicar. Professora, como eu posso contratar uma pessoa que eu como coordenadora, supervisora dele, vou mandar uma mensagem, porque eu sei que eles estão no campo, não devo ligar, está em atendimento. E passa-se 72 horas para responder. As empresas hoje, professora, elas já estão fazendo processos seletivos por aí. É. Aquele profissional que não tem tempo de resposta. Poxa, e o pior ainda, sabe o que é que eu mais escuto? Tá o dia todo no WhatsApp, tá o dia todo no Instagram, e quando eu ligo, não atende. Aí eu fico calada, né? Eu tô no recrutamento, eu fico calada, eu fiz assim, caramba, não consigo nem defender essa pessoa. Porque acaba sendo um processo de se esquivar. Eu estou me esquivando de ter responsabilidades. E me diga quem é que está contratando alguém hoje, nos dias atuais, para não ter responsabilidades. Então, eu acho que a gente está dando um nó. Olha, frase também clássica: toda escolha tem consequência. Então, Uhum. a escolha profissional, ela tem uma consequência para a vida toda. Mas não é porque um jovem tomou uma decisão de ser engenheiro químico, quer ser engenheiro químico, quer ser engenheiro agrônomo aos 17, que aos 19 ele não possa perceber, não, não era Perfeito. Mudar a isso que eu rota. queria. Não, não, eu não quero fazer conta, eu não quero matemática na minha vida. Apesar que português e matemática é essencial para Está em qualquer, é todas. básico, né? Mas ele pode não se deparar. Eu tive um aluno de sexto período, que eu ensino quinto e sexto para os dois cursos, né? Sexto para engenharia química e quinto para química industrial, a mesma disciplina, operações unitárias um. E eu sempre conversava com ele, excelente aluno, mas ele tinha assim um jeito triste de falar sobre as disciplinas. Aí ele disse: professor, eu queria fazer medicina. Eu disse: por que que você não faz? Ele: porque eu já estou aqui no quinto, sexto período, então eu vou fazer o quê? Eu disse: recomeçar.
toda escolha tem uma consequência, mas você não precisa lidar com essa consequência ruim, essa insatisfação para o resto da vida. Veja qual é a possibilidade. Você tem 19 anos, você tem 20 anos. O que custa estudar mais 5 anos para fazer, para realizar outro sonho? Talvez naquele momento fosse esse, agora não é mais. Não é para ficar pulando de curso em curso, mas é para tomar uma decisão mais assertiva. Então, escolha a sua profissão com as suas habilidades, com o seu potencial. Se reconheça. Todos nós temos limitações. E essas limitações, elas podem ser vencidas, não é? Se você enxergar que tem essas limitações. Então, em todas as profissões, nós encontramos esses desafios. Mas se você não tem a motivação para ser engenheiro químico, engenheiro agrônomo, não é? Um engenheiro geólogo, não tem engenheiro civil, se formar com a tamanha responsabilidade de construir, se você não tem essa aptidão, ou se não se enxergou, fez engenharia química porque o pai ou a mãe é engenheira química, não é? Fez engenharia civil porque meu pai é dono de uma construtora e eu tenho que seguir o legado. Não, construa o seu próprio legado, faça a sua escolha com base no que você quer para a vida toda. E depois, essa vida toda estudantil e profissional, aos 50, aos 45, aos 60, aos 90, tem casos já divulgados aí na nossa internet, de pessoas ingressando num curso superior. Eu fui fazer direito, me formei em 2020. Em 2020, foi uma nova profissão, uma nova graduação que eu me identificava e eu queria ser. Que inclusive tem interesse em exercer após a aposentadoria da Tenho, UFES, não? tenho, tenho. Eu digo sempre o seguinte: quando eu me aposentar, eu não vou ficar aposentada. Eu vou ter um novo caminho na área do direito. Eu tenho essa vontade de exercer E dentro a do direito, qual a advocacia. sua área? Eu tenho duas áreas. Uhum. Sou apaixonada porque eu fiz o trabalho de conclusão de curso nessa área. Direito ambiental, qualidade de água. Eu sou apaixonada Tem por tudo a ver. recursos hídricos, os recursos naturais, né? Mas recursos hídricos, para mim, é fonte de vida mesmo. Não é piegas e não é da boca para fora. Então, eu fiz nessa área. E quando eu fiz a OAB, eu fiz em direito do trabalho. Então, sou apaixonada também por direito do trabalho. Todos dois, todas essas duas áreas estão lá nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, é uma satisfação. Isso. Mas voltando à escolha, para gente, para eu Uhum. terminar um raciocínio que eu tive agora. Então, quando a gente escolhe ser engenheiro, a gente tem que saber que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Ao longo do curso, para ser um bom aluno, um bom profissional, não é? Mas você tem que ter também uma base familiar, não é? Essa sua escolha também é uma escolha que vai mudar a vida familiar, vai impactar na sua decisão, o que você ouve do seu pai, da sua mãe, o que você precisa em casa, o que você tem em casa. Então, escolher uma profissão para depois se arrepender, que se arrependa antes de agir, né, sem preparo no mercado de trabalho. Porque aí ele não só seleciona, ele é pesado, Uhum. porque as consequências de É uma cruel. profissão, é isso, de uma profissão não bem desenvolvida ou não bem entendida, é gigante. Então, é muita responsabilidade, né? Você tem consequências com vidas, né, com a natureza, com tudo, com tudo, com todo o meio ambiente. Então, é preciso tomar uma decisão assertiva mesmo, e ciente de que tudo na vida tem consequências. Então, é essencial isso para mim. E a educação é a nossa melhor escolha, porque repare só, quando eu tenho 17, eu posso querer ser médica, né, aos 20, eu posso querer ser engenheira. Tudo tem sua consequência, mas a consequência é o quê? Estudar de novo, não é? O desafio é você se manter estudando para ser o que você quiser. Eu acredito na educação em todos os nossos aspectos, não é? Pais, relacionamentos, não é? Você tem educação, você tem um jeito educado, não é? De tratar as pessoas, de responder às pessoas, de olhar para as pessoas, não é? Quando a gente se enxerga o outro com essa educação que começa também em casa, né? Começa em casa, você traz uma tranquilidade, não é? Inovação, não é?
o aspecto econômico do país vence com a educação, né? O aspecto social vence com a educação, a violência é vencida com a educação, a saúde é pleiteada com a educação. Então, não tem para onde fugir. A educação é o que move mesmo o mundo, né? E ela não pode ficar parada, ela tem que estar sendo sempre incentivada, motivada, né? Tem sempre que usar a tecnologia a favor da educação, que a favor da educação é a favor do ser humano. Então, eu acho que é isso que a gente tem mesmo. Conselho, conselho para isso? Estude, estude todos os dias. Não assine em papel sem ler, não faça prova sem ler cabeçalho, sem ler as instruções, não contrate ninguém sem perceber o interesse da pessoa, não é? Não participe de um projeto se você não tem o conhecimento técnico daquela área. Não se meta em algo que você toma uma escolha sem estar preparado para as consequências. Perfeita. Né? Viu só? Encantada, encantada. Eu acho que a gente teria condições de fazer vários episódios com a Gosto. professora Lenice. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito pequeno, porque a gente precisa atender uma demanda de mercado Isso. dentro desse tempo. Mas maravilhosa a conversa aqui com a senhora. Agradecer demais. Antes de a gente partir para o final, a minha amiga Gabi, ela tem um recado. Vamos lá, os nossos patrocinadores. Mais uma vez agradecer a Geraldo, da Agronorte, em Rio Real, fornecedor de produtos agrícolas, máquinas e implementos, drones e assistência técnica. A Quero Mais Laticínio, da amiga Regina, em Nossa Senhora da Glória. Via Mar, Praia Hotel, engenheiro agrônomo Paulo Viana. Ao Eclédson, do Centro de Beleza Eclédson, aqui em Aracaju. E a Sol e Mar Lavanderia Self-Service, do Alex Duarte. Muito obrigada. Muito obrigada. Sem os nossos patrocinadores, isso aqui não estaria sendo possível. Professora, quais seriam suas últimas palavras para o nosso público? Mulheres, mulheres do agro, mulheres que enfrentam muitos desafios. Somos diferentes, certo? Mas somos poderosas. Mulher, quando decide uma coisa, sai de baixo, né? Então, minha última palavra é agradecer primeiro também a vocês, né, pela oportunidade de expressar, né? E não é porque é uma mulher sensível, uma mulher educada, que ela não é forte. Uhum. A fortaleza e a força da mulher vem de um conjunto de emoções que ela tem, né, gigante, gigante mesmo. Então, um conselho que eu sempre digo, né, é faça da sua vida, né, faça com que sua vida tenha um propósito, tenha uma meta. Minha amiga também fala muito em meta, né? Tem um propósito, né? Você quer ser feliz? Coloque isso como meta. Você quer ser engenheira? Coloque isso como meta. E veja que tudo nesse caminho, para trilhar esse caminho, os desafios vão existir. Não deixem que ninguém chegue para você e diga que você não é capaz. Eu posso ter as minhas limitações, mas eu sei que eu sou capaz. E quando você se enxerga numa decisão, vá em frente, vá em frente. Use aquilo e use todos esses desafios, todos esses nãos, todas essas dificuldades, para saber que é isso que você quer. Eu sou realizada, muito feliz mesmo, porque eu construí minha vida com base nisso, né, no que eu queria. Eu queria mudar de vida, então eu mudei de vida. E quando essa mudança veio todo esse conjunto de emoções que faz a nossa vida valer a pena, ter o propósito de acordar e agradecer a Deus todos os dias por minhas escolhas, por vencer meus desafios, que é sempre muito importante, né? Pela família, pelos amigos, né? Muito importante estar aqui e fazer com que vocês ouçam que ser mulher na engenharia, ela pode ter um coração gigante, mas não quer dizer que ela é mole, que ela é fraca. Pelo contrário, né? A gente é no choro e o coração, ó, e a mente fervilhando de ideias, de coisas, para um propósito. O propósito de agradecer. Muito Agradecer a obrigada, Deus. viu? Nós que Eu agradecemos que a sua agradeço presença. sempre, sempre. E a professora Lenice é um grande testemunho aqui de que elas podem ser o que elas quiserem e nós podemos realmente transformar a nossa realidade. Nós nos despedimos por aqui e siga-nos para os nossos próximos episódios.